Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Boa tarde, vamos iniciar mais um bloco do programa Construindo a Cidadania. E hoje o meu convidado faz parte do Conselho Tutelar pelo 3º mandato aqui da cidade de Pirangi, o Jefferson Fabiano Cândido da Silva, para nos esclarecer algumas dúvidas em relação a funções, ao trabalho do Conselho Tutelar. Boa tarde, Jefferson, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Aline. Boa tarde não só a você, mas como também a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e a toda a cidade de Pirangi em especial, né? E as cidades vizinhas. Jefferson, como é escolhido os profissionais que trabalham no Conselho Tutelar e como funciona a contratação desses profissionais? É por meio de eleição. Primeiro tem uma inscrição. Nessa inscrição vai os antecedentes criminais, vai comprovante de residência, que a pessoa está na cidade já há alguns anos, que de fato é morador da cidade, e título eleitoral, enfim, aquilo que é praxe em qualquer emprego de confiança. E depois disso tem uma prova em cima do ECA. Essa prova todos têm que atingir uma média de 5 pelo menos. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, exato, né? E depois que atingir a média estabelecida, vai para um processo de eleição. Aí os 5 mais votados ficam como efetivos e os que vêm a seguir vêm como suplentes. Por quanto tempo que é o mandato? Era 3 anos, mas houve uma mudança recente. Agora é 4 anos o mandato do Conselho Tutelar. Ah, certo. E, Jefferson, o que acontece, o que vocês profissionais fazem quando vocês recebem a notícia da prática de crime contra uma criança ou um adolescente? A gente faz uma apuração. Vai até o local, pega nomes, endereços, dados pessoais da denúncia, da pessoa que está fazendo denúncia. Pode ser anônima, mas na maioria das vezes não é. A gente pega os dados, pega o nome e endereço das pessoas que estão sendo denunciadas, vai até o local. Sim. E averigua se realmente a denúncia procede ou não. Entendi. E o trabalho do Conselho Tutelar, vocês devem realizar fiscalização em bailes e boates ou não é da função de vocês? Como funciona isso? Essas fiscalizações, geralmente, ela é solicitada ou pela população ou pelo Poder Judiciário, né? Então, quando existe uma denúncia concreta de que o baile ou o bar está havendo infração, o Conselho averigua aquela infração, encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público toma as providências. Sim. E como fazer quando são contratados adolescentes, quando são encontrados adolescentes em bares e boates, especialmente consumindo bebidas alcoólicas? Olha, quando eles são encontrados nesses ambientes alcoolizados, eles costumam ser retirados. O responsável, aquela pessoa que estava com ele, que entrou, porque não pode entrar sem um responsável, né? Então, esse responsável, ele passa a responder também, ele pode responder um processo jurídico por deixar o menor. O local onde foi vendida a bebida, ele é flagrado. Ele também responde por um processo jurídico. Os organizadores também vão responder um processo jurídico. Havendo denúncia concreta e consumação do alcoolismo, tanto o baile, o estabelecimento, o responsável que entrou, todos os envolvidos correm risco de processo. Entendi. E os plantões do Conselho Tutelar, eles devem ser efetuados na sede do órgão, que na sua grande maioria são bastante precárias. Em caso positivo, como será viabilizadas as condições de pernoite na sede? Olha, existem 2 tipos de plantões do Conselho Tutelar. Existe o plantão na sede do Conselho, que é das 8 da manhã até as 5 da tarde, né? E existe também o plantão domiciliar. Esse plantão domiciliar, o conselheiro não precisa estar na sede do conselho, ele pode sim estar em sua casa, mas ele fica com um telefone do conselho à disposição da população. Alguém liga, a polícia liga, o hospital ou qualquer pessoa, né? Liga para o conselheiro que está de plantão, esse conselheiro desloca até o local e faz o procedimento. Entendi. Então, para encontrar vocês, no caso de Pirangi, a gente liga na sede do conselho, né? Exato. Que, para quem não sabe, o telefone é 3386-1868. Sim. E vocês ficam em casa à noite com o telefone do conselho, da sede do conselho,
para atender... Não, um celular, exato, é um celular. Para estar atendendo a população. Exatamente. Esse celular eu até passo aqui no ar. Porque não é esse número fixo, né? Vocês têm um celular. É um celular. Esse celular, eu até passo para qualquer pessoa que queira ouvir aí, é o 81 24 86 97. Esse é o telefone, é o celular que fica com o plantonista. Entendi. Cada dia da semana tem um plantonista. Entendi. E é papel do Conselho Tutelar atender os adolescentes sem a polícia militar na praça e levar as crianças com problemas de saúde da escola ao posto de saúde? Não é bem assim, veja bem. São duas perguntas em uma. No caso, conduzir essa criança até o posto de saúde é um dever e obrigação dos pais e dos tutores. Agora, essa abordagem de um suposto adolescente que está na praça sob suspeita de tráfico de drogas ou qualquer coisa, geralmente a gente chama a PM. Certo. Geralmente. A gente pode abordar, sim, numa conversa normal, sem abordar como conselheiro propriamente, para verificar, mas casos concretos é PM. E você, Jefferson, você acha, porque muitas pessoas criticam o trabalho de vocês, e eu já ouvi autoridades falar que é desnecessário um conselho tutelar, já escutei essa atrocidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, tanto com a população, quanto no trabalho interno de vocês, com as autoridades. Olha, o que existe em qualquer segmento da sociedade são críticas, né? É normal que haja críticas contra o Conselho Tutelar. Todo mundo diz que o Conselho não trabalha, diz que a Prefeitura não trabalha, diz que o fulano não trabalha, que o outro não trabalha. É normal isso aí, né? Certo. Porém, quando nós estamos dentro do local, a gente tem outra visão. Eu não sei qual autoridade, nem faço questão de saber. Essa autoridade, no mínimo, seja lá qual for, falo com autoridade, com responsabilidade e assumo, no mínimo uma pessoa desajuizada, que não tem o menor conhecimento de lei e não sabe a importância que tanto a criança como o adolescente têm para a cidade. Por isso que fala que o Conselho Tutelar é desnecessário. Eles não sabem o papel do Conselho. Por não saber, critica. Então vamos aproveitar a entrevista e me explica de fato qual o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. Olha, o papel do Conselheiro Tutelar é cuidar, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Quando trata-se de cuidar e zelar por esses direitos, trata-se de afrontar até autoridades, se necessário for, né? Poder legislativo, poder executivo, só não o Ministério Público, o Poder Judiciário, a menos que haja também uma afronta entre eles, como já teve afrontas. Sim, sim. Como você falou aí, problemas entre o Conselho Tutelar e os demais poderes. Então, existe sim esse conflito, ele é iminente. Porém, aqui na cidade, nas gestões anteriores e atual, né, falo da gestão do ex-prefeito, não posso citar nomes aqui, não vou, mas os problemas, não tivemos problemas sérios com autoridades aqui. Certo. Não foram tão agravantes. Eu já vi em cidades de fora mais complicados. Sim. Aqui é até ameno, é até mais tranquilo, viu? Briguei, mas a gente se entende. E em relação à população, vocês recebem críticas? Como funciona isso? Críticas, a gente recebe tanto críticas como elogios, né? Certo. Eu acho engraçado que a maior parte das pessoas criticam o Conselho, não são todas, mas a maioria delas, se você for avaliar, tem casos de problema com o Conselho. Estão lá dentro do Conselho com problemas, são com filhos que estão dando problemas no Conselho e foram advertidos e foram punidos pelo Conselho, enfim, mete um pau no Conselho, às vezes, aí você procura saber o antecedente deles, aí você nota que o Conselho executou, fez alguma coisa ali, por isso que eles estão cabulados. Jefferson, é até bom a gente falar sobre isso, porque uma pessoa, uma família que procura cuidar do seu filho, ir atrás do seu filho, se tem alguma reclamação na escola e saber o que está acontecendo, está sempre cuidando mesmo, está sempre em cuidado com o seu filho, dificilmente a escola, os professores, os diretores iriam acionar o Conselho Tutelar, né? E vocês são acionados quando existe esse descaso. Então, na verdade, vocês só são acionados quando existem problemas na família. Então, a gente não tem um motivo para estar criticando o trabalho de vocês, porque vocês vão até o problema, vocês chegam aí até o problema. Como funciona esse trabalho? Olha, o que aciona o Conselho é o artigo 98, inciso 1, 12 e 3. O inciso 1 fala quando o Estado omite, quando é omissão do Estado. O inciso 2
fala quando os pais ou responsáveis negligenciam seus papéis. Sim. Certo? E o inciso 3º do artigo 98 fala em razão da sua conduta. Então, quando os pais cumprem seus papéis, não temos problemas. Quando o Estado, por sua vez, cumpre o seu papel, também não tem problemas. O adolescente ou a criança, por sua conduta, por seu convívio em sociedade, não transgredindo a lei, não cometendo atos infracionais, também não vai ter necessidade de conselho. Mas sempre tem pais irresponsáveis e negligentes. O Estado, por sua vez, é omisso em vários aspectos, inclusive em relação aos direitos da criança e do adolescente. E isso aí a gente tem que bater em cima. E o adolescente, de vez ou outra, também dá um escorrego aí, né? E Jefferson, vocês acabam sendo prejudicados até moralmente, porque vocês são testemunhas na hora da guarda de filhos, vocês acabam sendo testemunha dos atos dos pais e responsáveis dos problemas familiares? Sim, nós respondemos isso aí. Tem casos de conselheiros que saíram no conselho, terminaram o mandato e até hoje tem que comparecer em fórum e delegacia para prestar depoimentos e esclarecimentos ainda. É complicado, 5 anos ainda vai percorrendo esses processos. Nós somos testemunhas, sim, de fatos e respondemos diante de juízo isso aí. E eu agora fiquei curiosa, por que ser um conselheiro tutelar? Por motivo financeiro, porque você tem um dom, é uma missão, porque tem que ter algum motivo, porque é um trabalho muito árduo. Conselheiro tutelar? Essa pergunta era interessante. Conselheiro já é o papel de aconselhar, tentar apaziguar para evitar um processo. O conselho primeiro vai dar uma advertência, primeiro é conselho, né? Vai dar uma advertência verbal, depois uma escrita, uma terceira, uma multa. E, por fim, o judiciário. O judiciário, por sua vez, processa e faz os procedimentos legais. Existem casos que tem que ir direto para o judiciário. Em casos de abusos sexuais comprovados, não tem advertência, não tem quando é comprovado. Aí vai ter que ir direto para o judiciário. Então, nesse caso aí, ele é conselheiro porque ele procura conciliar. E tutelar porque, na ausência dos pais ou dos responsáveis, ele é o responsável pela criança e adolescente. Por isso que vem conselho tutelar, porque ele tem a missão de aconselhar e adotar, entre aspas, é o tutor da criança e adolescente, na ausência dos pais ou responsáveis. Vocês devem receber todos os tipos de denúncias, conhece todos os problemas sociais existentes em nosso município. Então, ninguém melhor para falar, como você, sobre quais são as piores, as situações mais frequentes que vocês precisam estar aconselhando, enfrentando no dia a dia do trabalho de vocês. Olha, é um problema nacional, a dependência química por parte de adolescentes e por parte até mesmo de pais irresponsáveis. E a omissão do Estado no combate, quando o Estado não cria leis que vêm favorecer, combater de fato a criminalidade, do que tange a dependência química, fica muito difícil para o conselheiro ou qualquer órgão trabalhar. Com né? certeza. A dependência química para nós é um desafio. É o maior problema, um câncer na sociedade. Sim, e existe caso de abuso sexual no nosso município, Porque, sinceramente, Jefferson, até outro dia eu comentei com uma pessoa que, dependendo do lugar que a gente se encontra na cidade, nossa vida é muito agitada, a gente não tem noção do que acontece em relação à violência, em relação à dependência química, a gente não escuta falar em determinados lugares que a gente mora, reside. Como está a situação de abuso sexual, Como está a situação de nossa cidade? Olha, veja bem, existe um sigilo de justiça. Nós Sim. temos casos dentro do Conselho de abusos sexuais, sim, porém não podemos sair divulgando. Aí o que acontece? A sociedade não vê, porque só fica trafegando entre o Conselho de Delegacia e o Judiciário. Entendeu? Sai alguns boatos, tal, mas fica em sigilo. Certo. Então, existem coisas do Arco da Velha, e sim, não vou citar nomes nem endereços, existem coisas do Arco da Velha, assim, absurdas nas caladas da noite de Pirangi, como qualquer cidade normal do Brasil e do mundo. Então, é até importante a gente aproveitar a oportunidade e aconselhar os pais que, quando for colocar um filho no mundo, pense o que está fazendo, né, Jefferson? Porque uma criança, a gente vê muita criança
jogada por aí, os pais dependentes químicos. Uma criança não tem culpa. E a gente tem que lutar por um filho, porque é nossa responsabilidade que essa criança cresça bem, estude, tenha uma boa alimentação, né? Então, eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade e aconselhasse, já que você é um conselheiro, e aconselhasse os pais para atitudes em relação à criação dos seus filhos. Aline, pela graça e infinita misericórdia de Deus, eu entrei no conselho as 3 vezes. Primeiramente, agradeço a Deus e a muitas pessoas que confiaram em mim como pastor, visando em nós a capacidade de aconselhar, né? E votando por voto de confiança. Então, o que acontece? O que conselho que eu dou para a sociedade e para a população no modo geral? Eu vou em cima de um Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando cresça não desvie dele. Qual que é o caminho que o menino deve andar? O menino deve andar de acordo com a lei e principalmente de acordo com a palavra de Deus. Saiu desses 2 alinhamentos, ele vai se tornar um criminoso. Entendi. Então, a gente tem que levar a criança ao caminho correto. Exato. E a criança tem que ter uma religião e tem que ter um padrão moral dentro de casa. Um pai que é dependente químico, fica difícil dar lição de moral nas crianças, porque ele não tem exemplo. O exemplo tem que começar dentro de casa. Não adianta o pai ou a mãe dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, ele tem que fazer e dar o exemplo para a criança e o adolescente ali dentro. Ele tem que ser um espelho. Certo. Jefferson, eu gostaria que você falasse um pouquinho, até o nosso tempo está terminando, do ECA, um pouquinho dos direitos que têm os jovens, os adolescentes. Quais são os direitos dessas crianças? Olha, são 267 artigos ao todo. E a maior parte deles são desconhecidos da sociedade. E uma vez que ele é desconhecido da sociedade, muitos não gozam desses direitos e muitos também não cumprem esses deveres. Com certeza. O ECA, ele tem cerca de 20 anos, completou ano passado 21 anos, vai fazer esse ano 22, em julho. E ele veio para consertar algumas coisinhas que a Constituição Federal, por sua vez, omitiu. Certo. Ela foi dada... Ela veio para completar a Constituição Federal. Exato, em relação à criança e adolescente. Muito obrigada pela tua presença, foi muito esclarecedora e eu gostaria de convidá-lo outras vezes para estar falando mais sobre o ECA. Eu gosto muito de frisar os direitos das pessoas para que elas possam lutar por eles. Muito obrigada pela tua presença, foi um prazer te receber. Eu agradeço. Muito obrigado por esse espaço que você deu para o Conselho Tutelar aí dentro. Tá? Agradeço ao Brasil Atual e a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Agradeço a todos os ouvintes pela audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou deixar o meu contato para aqueles que queiram participar do programa Construindo a Cidadania aqui na Rádio Brasil Atual 102,7 FM, que fazem a diferença em seu município. Em meu programa, o seu espaço está aberto. É só me ligar, só entrar em contato. O meu e-mail é alinepirangi@gmail.com. Vou repetir, alinepirangi@gmail.com. E o meu celular é 17 97 69 80 18. 17 97 69 80 18. Um abraço e uma semana abençoada a todos nós. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa. A participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.